Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bitmoney. Meu nome é Vitor Hugo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre golpes com Bitcoin. Tudo que você precisa saber para evitar roubos, fraudes e perdas financeiras. Então eu vou abordar alguns tópicos aqui. São alguns conselhos, alguns golpes que acontecem no sistema cripto, como você evitar e como você se prevenir para eles. Então vamos lá, o primeiro golpe que eu separei aqui é o phishing, o roubo de chaves privadas. O que é phishing? Phishing é um tipo de ataque cibernético que utiliza engenharia social para enganar pessoas e induzi-las a compartilhar informações sensíveis, como senhas, números de cartões de crédito ou dados pessoais. O termo vem da palavra em inglês fish, pescaria, simbolizando a ideia de pescar informações usando siglas fraudulentas. Como funciona? Métodos comuns. E-mails falsos, mensagens que passam por instituições confiáveis como bancos, redes sociais, serviços online, sites clonados, páginas que imitam sites legítimos para captura de dados digitados pelas vítimas, smishing, phishing via SMS, phishing por ligação telefônica. Qual é o principal objetivo de quem comete esse tipo de golpe? Roubar dados para fraudes financeiras, instalar algum malware, vírus, ransomware no dispositivo, ou ter acesso a contas como e-mail, redes sociais ou bancos. Exemplos comuns: um e-mail falso do banco pedindo para atualizar uma senha, mensagem urgente sobre problemas na entrega de um pacote, um anexo malicioso. Terceiro, ligações pedindo seu suporte técnico solicitando acesso remoto ao computador. E como se proteger desse tipo de golpe? Verifique o remetente. Desconfie de e-mails com endereços suspeitos. Um exemplo: suporte, banco, 12O, 12C. Não sei realmente o nome, por exemplo, uma instituição financeira ou Santander. Ele pode te enviar um e-mail como suporte@santander.com. Uma falsa autoridade que tentar fazer um ataque de phishing, ele vai tentar mandar um e-mail, uma categoria suporte@santander, às vezes pode ter um A a mais, um T, uma letra a mais, ou utilizar algum número durante a digitação, não ser um e-mail oficial, normalmente estão em páginas do próprio banco. Tudo isso são tentativas de se passar por autoridades para conseguir informações, pescar, seja uma senha de banco, seja instalar algum programa malicioso, seja fazer algum ataque remoto. Tudo isso te expõe a um risco tremendo. Você pode acabar perdendo não só seus dados, como se alguém tiver um acesso remoto, conseguir acessar suas carteiras digitais, você vai tomar um prejuízo financeiro e mais, né? Como se proteger? Verifique o remetente, desconfie de e-mails com endereços suspeitos, não clique em links ou anexos suspeitos. Digite manualmente o site oficial no navegador. Ative a autenticação em 2 fatores, 2FA. Proteja contas, mesmo que a senha seja vazada. Desconfie de urgências ou ameaças. Mensagens como sua corretora será bloqueada. São táticas comuns. Verifique erros gramaticais. Muitos ataques têm texto mal redigidos. Use ferramentas de segurança, antivírus e filtros anti-phishing. Curiosidade: o primeiro caso de phishing ocorreu nos anos de 1990, direcionado ao usuário do AOL. Desde então, evoluiu de técnicas mais sofisticadas, incluindo os ataques direcionados, spear phishing e fraudes envolvendo deepfake. Ficar atento e adotar boas práticas de segurança é essencial para evitar ser vítima. Então vamos lá, uma questão de deepfake. Hoje, com ferramentas de inteligência artificial, qualquer pessoa consegue criar um avatar de alguém que tem exposição na internet, seja uma figura pública, ou até parentes próximos, desde que tenham imagens, vídeo com essa pessoa, entonação e timbre vocal. Todas essas ferramentas de deepfake conseguem proporcionar uma imersão extremamente realista, fazendo com que você acredite. Você já imaginou você fazer uma ligação, chamada de vídeo com sua mãe, seu pai, seu irmão,
pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, dizendo que está passando por uma necessidade, algum problema muito grande. E na verdade não ser eles, ser alguém utilizando essas ferramentas para se passar. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu continuar. Como funciona, né? Criminosos criam site e-mail com mensagens falsas que se passam por exchange, carteiras ou serviços legítimos, para enganar usuários e obter suas chaves privadas ou senhas. Esse é o caso de um ataque de phishing. Um exemplo pode ser um e-mail falso da Binance, solicitando que você atualize suas credenciais, RIPA, Foxbit, qualquer corretora que você use. Eles podem pedir seus dados, pedir login e senha, para que você passe e acabe eles poderem invadir sua conta, fazendo transferência. Prevenção. Nunca compartilhe a chave privada de phrase para recuperação. Verifique sempre a URL dos sites e a autenticação dos fatores. Mesmo que uma corretora ou alguém legítimo pedindo para se passar por ela, pedir sua chave privada, sua seed phrase, nunca dê, em hipótese alguma. Essa informação é 100% restrita e limitada a você. Apenas você deve ter acesso a ela, porque se alguém não conseguir acessar, vai conseguir tomar seus fundos e acessar seu dinheiro. Outro tipo de golpe, né, são falsos exchanges ou carteira de criptomoedas. São uma das ameaças mais perigosas no ecossistema de criptoativos, aproveitando-se da confiança em marcas conhecidas e de falta de conhecimento técnico dos usuários. Vamos detalhar como funciona, exemplos reais e medidas de prevenção. Primeiro, como funciona? Imitações de interface. Os criminosos criam sites ou apps idênticos a exchange como Binance, Coinbase, ou carteiras populares, Trust Wallet, MetaMask, copiando logos, cores e até URLs semelhantes. Exemplo, Coinbase, isso aqui Coinbase com 2s.com em vez de Coinbase padrão. Em alguns casos, usam o nome de desenvolvedores falsos na loja de aplicativo. Exemplo, Trust Wallet Pro não oficial. É um perigo gigantesco você acessar um link errado, baixar uma carteira online errado. Uma pessoa pode fazer o upload desse arquivo, até de uma modificação do próprio sistema. Normalmente essas carteiras são open source, qualquer pessoa consegue auditar e criar uma versão, uma melhoria dela. E adulterar o código. Adulterando o código faz com que quando você fizer um login, ela tenha acesso às suas chaves. Também tem um caso muito interessante, né? Quando você usa uma dessas carteiras, ela tem uma variação matemática, o que faz que a sua seed phrase, que são a sequência de 12 palavras, tenha uma aleatoriedade na geração dela. Muito improvável e muito difícil será que você gere uma carteira que já é usada, ou gere isso, porque a capacidade de aleatoriedade dela é grande. Seja porque o sistema BIP39 tem mais de 1000 palavras, se não me engano. Além disso, a sequência das palavras, mesmo que sejam as mesmas palavras, ela pode adotar sequências diferentes, que vão dar origem a carteiras diferentes. E um caso de interface maliciosa é quando você fizer um download de uma carteira dessa e gerar uma semente, uma seed phrase para você usar, ela está viciada. E a pessoa que postou aquele link vai ter acesso à sua carteira, porque o esquema está viciado, vai cair em 100, 200 carteiras que ele colocou lá para gerar, quando você pedir para gerar, e assim não ter uma aleatoriedade real e ele conseguir acessar seus fundos. Então vamos lá, né? Segunda etapa, né? Nos períodos de false exchange ou carteira de criptomoeda. Engenharia social. Divulgam os apps, sites por meio de anúncios pagos no Google, redes sociais ou e-mails de phishing direcionado. Exemplo, atualize sua carteira agora para receber um bônus. Pode criar reviews falsos para aumentar a credibilidade na loja de aplicativos. Terceiro, roubo de dados ou fontes. Ao inserir a seed phrase, frase de recuperação,
ou chaves privadas no app falso, o criminoso ganha acesso total à carteira real do usuário. Em exchange falsas, os depósitos em criptomoedas são direcionados para endereços controlados pelos golpistas, que desaparecem após o saque. Exemplos reais, né? Caso da Fake Wallet na Google Play Store em 2022. Uma carteira chamada Trust Wallet Web3 apareceu na Play Store, imitando a original. Usuários que depositaram Bitcoin ou Ethereum tiveram os fundos transferidos imediatamente para os endereços desconhecidos. O app foi removido após denúncias, mas já havia causado perda de milhões de dólares. Sempre que você fizer uso de uma nova carteira, fizer a importação de sua seed phrase, ou estiver testando uma nova carteira, um aplicativo novo, é recomendável que você não coloque todos os seus fundos lá. Faça uma transferência pequena, deixe por uma semana, 15 dias, para que você ganhe segurança, saiba que aquele aplicativo, aquele sistema é confiável, que não está adulterado, para que você não sofra nenhum golpe. Exchange falsas, Binance.pro. Um site clonado na Binance oferecia promoções exclusivas para atrair vítimas. Ao conectar sua carteira via Wallet Connect, os usuários autorizavam transações não autorizadas, esvaziando seus saldos. Terceiro, apps de mineração falsos. Apps como Coinbase Mining ou Cutcoin Staking prometiam retornos altos, mas apenas coletavam dados de login ou instalavam malwares. Táticas comuns de criminosos. Falsos suportes técnicos. Contas no Twitter, ou agora o X, né? O Telegram se passam por equipes de suporte para ajudar a resolver problemas, pedindo dados sensíveis. Ataques de phishing direcionado, spear phishing, e-mails personalizados com links para exchanges falsos, usando informações baseadas em vazamentos de dados. Aproveitamento de tendências, apps falsos de meme coin, Shiba Inu, Dogecoin, NFTs que prometem ganhos rápidos. Então, como se proteger para esses tipos de golpes? Verifique a origem do website. Apps, baixe sempre na loja oficial, Google Play Store, Apple Store, e confira o nome dos desenvolvedores. Exemplo, Coinbase.inc. Desconfie de apps com poucas avaliações ou downloads. Sites, digite manualmente a URL oficial ou use favoritos salvos. Cuidado com domínios suspeitos, exemplo, .net em vez de .com. Nunca compartilhe sua seed phrase ou chaves privadas. Carteiras legítimas. Nunca. Pedem sua frase de recuperação por e-mail, SMS ou pop-ups. Terceiro, use hardware wallets para grandes valores. Carteiras físicas como Ledger ou Trezor armazenam chaves offline, reduzindo riscos e roubos por apps maliciosos. Mesmo até essas carteiras, né, está aqui como uma boa prática você adquirir uma carteira dessa. Um detalhe importante é adquira sempre de procedência não duvidosa. Que é isso? Você adquire diretamente do fornecedor, diretamente de quem fabrica. Se você comprar uma carteira dessa de segunda mão, ela pode vir adulterada e sofrer do mesmo caso. Tem um sistema lá que está viciado com as sequências de chaves que podem prover criação de seed phrase. Quando você criar, ela conectar à internet e acabar enviando seus dados privados com suas chaves, seus endereços. Quarto, habilite a autenticação de outros fatores, 2FA. Proteja sua conta em Exchange com 2FA via Google Authenticator, Alt, não por SMS, vulnerável a SIM Swamp. Seria um ataque diretamente operadora, né? Verifique certificados SSL e transparência. Sites legítimos têm certificados de segurança válidos. Cadeados na barra de endereço, exchanges regulamentados divulgam registro em órgãos como SEC ou FCA. Pesquise antes de instalar, busque no Reddit, fóruns como Bitcoin Talk ou sites de segurança como Certic, relatórios sobre golpes. O que fazer? Mesmo se você tenha visto esse vídeo, mas acabou sendo lesado, o que fazer quando sofreu algum desse tipo de golpe? Primeiro, denuncie. Reporte o website, a loja de aplicativos autorizados, FBI, IC3, PCDF e comunidades, como Coinbase Support,
Finance Angel. Mude chave. Se expôs a sua seed phrase, transfira imediatamente os fundos para uma nova carteira. Uma curiosidade de ataques sofisticados. Alguns golpes usam anúncios patrocinados no Google para aparecer acima dos resultados legítimos. Em 2023, uma campanha fingindo ser a Wallet Connect drenou mais de 4 milhões de dólares em Ethereum antes de ser removida. A educação constante e a desconfiança saudável são as melhores armas contra essas ameaças. No mundo de criptomoedas, a responsabilidade pela segurança é em grande parte do usuário. Então vamos lá, você é um grande entusiasta do Bitcoin, você deseja muito ver seu patrimônio crescer bastante por esse ativo financeiro, você vê muita esperança de crescimento no horizonte do Bitcoin. Qual é uma das maiores dificuldades para as pessoas que já compraram, já adquiriram e já fazem uso do Bitcoin? Eu acredito, para mim, Toru, que a maior dificuldade é se manter com o ativo. Essa é a dificuldade campeã. Muitas pessoas ou perdem, em muitos casos de perder chave privada, envia para o endereço errado e perde, toma um golpe e se foge. Porra. Que mais? Deixa eu pensar aqui um pouco. Toma golpe, perde a chave, envia para o endereço errado, liquida em um momento de baixa. O Bitcoin, por ser um ativo muito volátil, muito cíclico, e ter características como liquidação muito fácil, você vai ter fundos, você vai ter um momento de fundo do ativo. E a maioria das pessoas não conseguem se sentir, se segurar. Deixa o psicológico tomar conta e cai. Vai lá ver que o ativo caiu 10, 20% e, meu Deus, eu vou perder tudo. Vende. Assume um prejuízo. Esses tipos de erros são os principais. Dentro do mercado cripto, mais difícil do que você comprar Bitcoin é você se manter com ele. Então vamos lá, eu vou continuar aqui falando mais sobre alguns golpes para você tomar cuidado, tomar conhecimento, tomar atenção e evitar. Golpes de investimento falso, trade ou mineração fraudulenta. São esquemas que exploram a ambição por lucros rápidos no mercado de criptomoedas, especialmente atraindo iniciantes ou pessoas pouco familiarizadas com os riscos. Esses golpes são altamente sofisticados e frequentemente envolvem manipulações emocionais. Vamos detalhar como funciona. Exemplos e medidas de proteção. Como funciona o golpe? Primeiro, lista de retornos altos e risco zero. Os criminosos prometem retornos absurdos, exemplo, 20% ao mês. O lucro garantido por meio de estratégia de trade algorítmico, mineração em nuvem ou pool de investimentos. Usam linguagem técnica falsa para parecer legítimos. Exemplo, IA quantitativa, contratos hashes garantidos. Segundo, plataformas falsas. Criam sites ou apps com interfaces profissionais, incluindo gráficos de rentabilidade falsos, saldos fictícios e até suporte ao cliente 24 horas, que só existe para dar mais credibilidade. Muitos simulam processos de saques iniciais, pequenos para ganhar confiança antes de perder depósitos maiores. Quem nunca conheceu o caso de esquema de pirâmide que, mesmo que pagasse 20% ao mês, né, era nos primeiros casos, você depositava seus R$1.000, eles iam, pagavam, honravam o primeiro acordo, e você sacava, meu Deus, que investimento grande, nossa, eu sei que é pirâmide, mas está no começo, não vai dar merda. E toma uma iniciativa errada, toma uma atitude errada e acaba perdendo todo o patrimônio construído. Vamos continuar aqui, né? Táticas de engenharia social. Testemunhos falsos. Usam bots em redes sociais ou atores pagos para compartilhar histórias de sucesso. Pressões por tempo limitado. Ofertas com vantagens exclusivas ou bônus para depósitos imediatos. Falsas certificações. Exibem selos de órgãos reguladores. Exemplo, aprovado pela SEC. Ou parcerias inventadas com empresas reais. Quarto, bloqueios de sites. Quando a vítima tenta retirar o dinheiro, surgem desculpas como taxas administrativas,
problemas técnicos ou exigências de novos depósitos para liberar o saque. Em casos extremos, a plataforma simplesmente desaparece, dá um exit scan, deixando de responder e derrubando o site. Vamos dar alguns exemplos reais, né? Cloud Mine Scan. Plataformas como MineMax em 2018 e BitClub Network em 2019 prometiam aluguel de poder de mineração em nuvem, mas eram esquemas Ponzi. Bitcoin Club Network, por exemplo, movimentou 720 milhões de dólares antes de ser desmantelada pela justiça. Golpe grande, prejuízo. Trades bots falsos. Em 2022, o esquema Coinbot AI enganou investidores como um robô de trade infalível. Usuários perderam fundos após pagar uma taxa de ativação e venderam saldos irreais em suas contas. Terceiro, pirâmides disfarçadas. Projetos como Foresight, em 2020, que se passavam por uma plataforma de contratos inteligentes na Ethereum, operavam como esquemas em pirâmides, dependendo de novos investidores para pagar os antigos. Táticas comuns dos criminosos. Falsos influenciadores, vídeos no YouTube, perfis no Instagram com análise pagas para promover a plataforma. Clonagem de empresas legítimas, sites que copiam o nome e o design de corretoras reais. Exemplo, Kraken.com em vez de Kraken.com com 2K em vez de Kraken.com. Ameaças, mensagens como: se não depositar agora, perderá a oportunidade. O seu saldo será confiscado. Sempre adicionando urgência, né? Para a cara do golpe e efetuar a transação. Como identificar e prevenir? Desconfie de promessas irrealistas. Nenhum investimento legítimo oferece retorno garantido ou risco zero. Desconfie de propostas que pareçam boas demais para ser verdade. Segundo, verifique a regulamentação. Plataformas sérias são registradas em órgãos reguladores. Exemplo, SEC no ZAU, CVM no Brasil. Use sites como Filha Broken Check ou Reclame Aqui para checar reclamações. Pesquise a equipe e a história. Empresas falsas costumam ter equipes anônimas ou com perfis falsos no LinkedIn. Verifique se os fundadores têm histórico público e credível. É importante se procurar sobre os autores em cada projeto. Ou, no mínimo, pesquisar sobre a solidez do projeto. Alguns casos, como até o próprio Bitcoin, que tem o seu autor ou autores adotando o pseudônimo como Satoshi Nakamoto, não se emitiram publicamente, nunca se revelaram quem é, o mistério continua até hoje, mas mesmo essas pessoas que preferiram adotar o anonimato, o Bitcoin ele tem uma validade muito maior do que esses outros tipos de golpes. Um que foi a vida útil dele, desde 2009 até hoje, em 2025, a sobrevivência e a auditação de pessoas especializadas. Bitcoin hoje é uma moeda mundial, superando transações de riqueza e que bandeiras como Mastercard e Visa. Tudo isso gera uma autoridade para o Bitcoin. E mesmo que tenha seu autor, Satoshi Nakamoto, em anonimato, ela é um sistema financeiro muito seguro. Mas verifique, sempre verifique sobre empresas falsas, né, e perfis. Teste saques pequenos. Antes de investir grandes valores, tente sacar uma quantidade mínima para ver se a plataforma honra as solicitações. Quinto, use apenas corretoras reconhecidas. Opte por exchanges regulamentadas e com históricos comprovados, como Coinbase, Binance, Kraken ou Bitstamp. Sexto, evite mineração em nuvem. A maioria dos serviços de mineração em nuvem é fraudulenta. Mineração real exige hardware especializado e altos custos operacionais. O que fazer se cair um golpe? Colete provas, salve prints, e-mails, URL, registros de transações, TXID das criptomoedas, denuncie autoridades locais, como Polícia Civil, PROCON, plataformas online, registre queixas no FBI SEC ou no SaferNet no Brasil.
blockchain, registro dos endereços das carteiras dos criminosos usando chain análise. Compartilhe publicamente, alerte comunidades em Reddit, Twitter para evitar mais vítimas. Se você já sofreu golpe de confiar em falsos exchanges, em falsos aplicativos, colete provas, links, e-mails, prints, tudo que você puder. Leve em autoridades como Polícia Civil, Polícia Federal, o IC3, né, o FBI, às vezes você consegue prestar uma queixa em golpes online. E compartilhe publicamente, não tenha vergonha. A maioria das pessoas que se sentem lesadas acabam não compartilhando esses fatos, mas é muito importante para comunicar todo o ecossistema, toda a comunidade cripto. Veja que seu erro, por uma vez, ao ser compartilhado, pode ser a salvação de outra pessoa que possivelmente poderia cair. Não vai cair mais, vai entender do que se trata e vai estar seguro. Caso notório, Bitcoin Connect, de 2006 a 2018, um dos maiores golpes da história de criptomoedas. A Bitcoin Connect prometia retornos diários de até 1% através de trade bot revolucionário. Na realidade, era um esquema Ponzi que movimentou 4 bilhões de dólares antes de colapsasse. Seu fundador fugiu, e investidores perderam quase tudo. O caso virou símbolo dos riscos de projetos não regulamentados. Conclusão: golpes de investimentos falsos prosperam uma combinação de ganância, desinformação e falta de regulamentação. No mundo das criptomoedas, onde transações são irreversíveis, a precaução é vital. Eduque-se, questione promessas milagrosas e priorize a segurança sobre conveniência. Lembre-se, parece bom demais para ser verdade. Provavelmente é mentira. Agradeço a todos vocês que acompanharam hoje o vídeo. Espero que nenhum de vocês caia mais em golpes, que tomem os conselhos aqui prestados como sabedoria. Tentem considerar casos e casos, pesquisem bastante. E lembre-se, mais difícil em construir patrimônio Bitcoin é se manter com ele. Não se deixe cair em golpe. A maioria das pessoas acabam se tomando pela emoção, acabam se deixando levar por promessas irreais, por plataformas irreais. No trust, verify. Nunca confie e verifique. Esse é o principal fator no mundo das criptomoedas. Agradeço a todos que estiveram aqui, um forte abraço e dê um like e siga aí nas redes sociais.